A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão, Diácono Gilson. Mais uma vez, em nome de Jesus, eu peço permissão para entrar na sua casa aí, no seu trabalho, onde você está, para juntos a gente fazer aqui um pequeno estudo, da escola bíblica. É um resumo, meu irmão, daquilo que vai ser dado na escola bíblica em algumas congregações no domingo, em algumas outras antes do domingo, Porque depende muito das congregações. E essa é a terceira lição. Nós estamos utilizando as lições bíblicas, que tem como tema a igreja em Jerusalém. O comentarista desta revista foi o pastor José Gonçalves, Ela traz 13 lições, nesse terceiro semestre, como sempre, e nós vamos para a terceira lição, que tem como subtítulo, dentro do título do livro em si, da escola bíblica, Ela traz, dentro de cada tema, um título ou subtítulo, que é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Esse é o tema desta terceira aula da escola bíblica dominical. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós vamos orar e pedir a Deus a sua ajuda, o seu auxílio. Pai amado, mais uma vez, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença, Pai, pedindo a teu auxílio, a tua ajuda, que o Senhor possa usar da minha vida, Senhor, para transmitir a tua palavra, o teu ensino, meu Pai, e que este ensino, Senhor, possa servir de edificação para a vida dos meus irmãos e irmãs, para a vida daquele até que não, Senhor, também ainda não o confessou como Senhor e Salvador, não tomou ainda a decisão de arrependimento, de entregar a vida ao Senhor. Toma a frente de tudo, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, venha falar, venha ensinar, ó Pai, a cada vida, meu Senhor. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Aqui estamos, imbuídos desta responsabilidade de trazer esse ensino, Já falamos da primeira lição. A 2 eu não devo dar porque já se passou, Então eu vou logo para 3 aqui, tá certo? A 2 eu não gravei, como eu disse agora, A lição 2 é a Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então vamos aqui, meu querido, tirar um hino. Louvado seja Deus. O hino, eu não sigo muitos os hinos da revista, São 3 hinos que nos apresentam. Nesse caso aqui, dessa lição, está nos apresentando o hino 227, 18 e o 505, O 18 ou 200, eu acho que o 18 é o Grata Nova, E outros. Mas nós vamos louvar, eu gosto muito do hino 113. Amém? Vamos louvar este hino para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido pela vida até ao fim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador.
Ó, transforma a minha vida, seja meu teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Se maior intimidade para mim possível for, quero mais ser atraído a ti, nego Salvador, a que fique em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti minha salvação, escondido inteiramente em ti minha salvação. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, meu querido. Meu irmão, eu gosto sempre, de falar de acordo com o tema que está aqui, E esse tema que está aqui na terceira lição diz: uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Veja, quando se fala fiel à pregação, ou seja, a mensagem, uma igreja, ou seja, que igreja? Aquele que faz parte do corpo de Cristo, e é a igreja, cada um de nós, juntos, formamos o corpo de Cristo, E cada irmão e irmã que prega, que anuncia a palavra, ou seja, que faz uma pregação, que anuncia, esse irmão ele deve ser fiel à pregação de acordo com os moldes bíblicos, com a palavra. Mas o que a gente vê nos dias de hoje, meu querido, são vários tipos de pregação e que muitas delas fogem à palavra. A gente, se você entrar aí no YouTube ou em participar de alguma igreja que você não frequenta, não é assíduo, não faz parte em alguma congregação, como tem algumas por aí, a pregação dessas igrejas vai apenas ser uma pregação voltada para o homem, enaltecendo o homem. São pregações de autoajuda, são pregações de promessas, de profecias, de revelações. Você vai ver de tudo. Pessoas prometendo só bênção, pessoas que fogem da realidade ideal da palavra, Porque eles deturpam o evangelho, usam o evangelho fazendo barganha com as pessoas, porque eles vão de encontro à necessidade material da pessoa. A pessoa muitas das vezes entra naquele ambiente, naquela congregação, às vezes ela quer ouvir uma palavra que lhe traga esperança, que tire a tristeza do coração. Ela quer ouvir uma palavra que tire do coração dela o que tem lhe trazido angústia, E às vezes ela entra ali dentro daquela congregação e vai ouvir apenas o pastor falar de vitória, que ele nasceu para ser um vitorioso, ele nasceu para ser cabeça, que ele nasceu para poder estar no auge, E o evangelho, meu querido, a qual o nosso Senhor Jesus, os seus discípulos, ele vieram nos anunciar, ele é um evangelho de arrependimento, Jesus nos ensina a pregar o arrependimento às pessoas, que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados, E se voltar para Deus, deve crer no evangelho.
Aleluia. Mas o que a gente vê é um evangelho totalmente aí adverso à palavra de Deus, né? Porque as pessoas hoje em dia elas buscam o sucesso material na sua vida e elas acham por estar numa posição de destaque, por ter conseguido riqueza, ela acha que tem Deus na vida. Olha, mas se a gente olhar para a vida do incrédulo, a gente vai ver muitos empresários, muitos homens bem-sucedidos aí na vida, em várias áreas, que eles não temem a Deus, que eles não fazem parte de nenhuma congregação que prega fielmente a palavra de Deus, mas muitas das vezes essas pessoas que têm sucesso na vida, que galgam algum sucesso, riqueza, elas são pessoas, muitas das vezes são ateus, espíritas, estão envolvidos em coisas diabólicas, satanismo, são pessoas totalmente fora da palavra de Deus, mas têm prosperado, né? Até porque, meu irmão, o sucesso na vida da pessoa, ela implica, lógico que tem a mão do Senhor, porque tudo é permissão, Deus permite, né? O homem, né? Ele estuda, ele trabalha, né? E aí ele vai buscar. Se a gente se acomodar, a gente não conquista, né? Mas muitos usam da palavra de Deus para como se fosse um pé de coelho, né? Para poder ter sorte na vida. Mas o Senhor não veio, meu irmão, para isso, para nos fazer pessoas ricas materialmente. Ele veio para nos libertar das garras do inimigo, nos libertar da escravidão do pecado. Israel esperava um rei político como Davi, que pegasse da espada e fosse para a guerra, né? Fosse ali combater os romanos que estavam oprimindo, pois Israel estava ali no domínio romano. Então eles ali daquela época esperavam um rei como Davi, um rei libertador, né? Que os libertasse da escravidão, do domínio romano. Mas vem quem? Jesus. Jesus que vem com a palavra de vida, de transformação, de libertação, a qual eles negaram Jesus, né? Não aceitaram Jesus como Messias, e então pediram a morte, a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aconteceu o que aconteceu, nosso Senhor se entregou, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. E antes disso ele capacitou homens e mulheres, né? Através dos seus ensinos, para que esse ensino chegasse hoje a mim, a você, a tantos quanto aí estão nesta terra, né? Para que a gente viesse a compreender que a salvação vem através de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, né? Pela obra a qual ele fez na nossa vida. Ele se entregou, né? Ele se esvaziou da sua glória, ele se entregou por mim, por você, foi à morte, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, né? Ali ficou, depois que ele ressuscita, ficou 40 dias ainda com os discípulos, né? Aparecendo para ele, confirmando, olha, estou aqui, eu ressuscitei, eu venci a morte, né? Dando ânimo para eles, esperança, haja vista que eles já estavam tristes, né? Com a morte do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando Jesus ressuscita, aparece para eles, o ânimo volta, a esperança volta, né? E Jesus vai levando, aparecendo a essas pessoas, confirmando que ele estava vivo e que ele venceu a morte. Então essas pessoas vão ali tendo ânimo. Jesus manda eles esperarem ali em Jerusalém, até que do alto eles viessem a ser revestidos de poder, né? Ou seja, viessem a estar cheios do Espírito Santo para proclamar ali a palavra de Deus a todo mundo. Louvado seja Deus. E aí nesse recebimento, né? Nesse derramamento do Espírito Santo, né? Uma promessa já ali dita pelo profeta Joel, eles ali no dia de Pentecostes estavam reunidos no cenáculo,
Então vem ali um som de um vento venente, enche aquela casa, ele vê em línguas repartidas como de fogo, começam a falar em línguas, né, estrangeiras ali, de acordo com o Espírito dava, e ali as pessoas acham que aqueles homens estavam bêbados, mas Pedro se levanta com autoridade, cheio do Espírito Santo, e começa a anunciar para eles a palavra de Deus. A pregação de Pedro foi uma pregação fidedigna da palavra. A pregação que Estevão vai fazer é uma pregação fiel à palavra. A pregação que Paulo anuncia é uma pregação digna, fiel à palavra. E aí a gente vê a igreja crescendo, porque o Espírito Santo vai colaborando com os seus discípulos, né? Vai colaborando ali com os apóstolos, e a igreja vai crescendo, a igreja vai sendo perseguida, mas eles vão sendo fiel à palavra de Deus. Muitas pessoas vão se converter, né? Na pregação de Pedro, 3.000 almas aceitam a Jesus, né? São batizados, recebem o Espírito Santo, louvado seja Deus. 120 pessoas, né? Depois, olha aí, louvado seja Deus. 3.000 almas se convertem, 120, depois 120 pessoas aceitam a Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quando nós pregamos de acordo com a palavra, irmão, o sobrenatural acontece. Quando nós pregamos a palavra fiel, a qual Deus concebeu, ensinou através de Jesus Cristo aos discípulos, esta palavra ela traz resultado na vida das pessoas. Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra. Diz a palavra de Deus que agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá, meu irmão, quando Deus usa um homem que tem um coração sincero e prega a palavra com sinceridade, com temor e tremor? Por que hoje, às vezes, nós não vemos tantos milagres, tantas mudanças na vida das pessoas? Não vemos as pessoas terem temor? Porque a palavra é pregada aí de qualquer jeito, as pessoas buscam aparecer, meu querido. Eles querem tomar a glória de Deus, mas a glória só pertence a Deus. Eles acham que são eles que produzem, que fazem aqueles milagres. Mas nós vamos ver dentro dessa lição que o milagre é feito em nome de Jesus. É Ele quem realiza milagres, Ele quem dá vida, Ele quem restaura, Ele quem faz tudo acontecer. Lógico, Ele precisa de um homem disposto a fazer a sua vontade. E quando eu me refiro a homem, eu me refiro tanto ao gênero masculino como ao feminino. Deus precisa de pessoas sinceras. Deus não está precisando de pessoas gananciosas que utilizam a sua palavra para tirar benefício, para se enriquecer, para construir império nessa terra. Deus não veio, Deus não escolheu homens, capacitou aqueles discípulos para eles construírem império, não. A missão que Deus deu para eles foi fazer o quê? O ide, levar a palavra a toda a criatura. A missão que Deus para eles foi fazer o quê? Discípulos, para que o evangelho fosse levado a todo mundo. E essa é a minha e a sua obrigação. É por isso que eu tenho este canal, Comunidade dos Discípulos, para que através deste canal eu possa levar o evangelho. Talvez você diga, poxa irmão, mas eu não posso caminhar mais como... Abra um canal, meu irmão, vá pregar a palavra de Deus fielmente. É isso que eu fiz. Louvado seja Deus. Então, essa lição vai tratar da fidelidade da pregação, do evangelho, que ela deve ser pregada de forma fiel, verdadeira, não deturpada, não se tirar versículo isolado e fazer deste versículo isolado uma doutrina, uma pregação, porque
Um versículo sem contexto, meu irmão, sem contextualização, vai acabar as pessoas caindo aí em heresia. É por isso que você vê essa bagunça hoje dentro da igreja. É irmão rodopiando, é irmão dando pulo, parece que está querendo voar. Irmão, eu creio em revelação, visão, creio nos milagres, creio no mover de Deus, mas tudo com ordem e decência. Tudo que foge à ordem e à decência do culto não pertence a Deus. As coisas de Deus têm que ter decência e têm que ter ordem. Quando nós olhamos ali, Jesus, quando faz aquela multiplicação dos pães, né? Ele manda as pessoas se sentarem em grupos de 50. Ninguém ficou de qualquer jeito. Houve uma organização. E é isso que tem que haver. Paulo vai falar sobre isso, né? Da ordem do culto. Porque os irmãos estavam ali levando comida de casa para a ceia ali e tal, e estava virando uma baderna, uma bagunça. E o evangelho não é isso. Tem que haver ordem, tem que haver decência. O culto ao Senhor tem que ser um culto ordeiro, né? E a pregação ela tem que ser fiel, não uma bagunça. Porque as pessoas, já que nós temos o Espírito Santo, nós temos que nos comportar como tal. Louvado seja Deus. Amém? Meus queridos, essa foi apenas uma introdução desta lição. Eu não quis usar, né, a introdução aqui da revista. Eu vou ler essa introdução, sim, né? Mas essa foi a minha introdução com as minhas próprias palavras a respeito da importância da fidelidade à pregação do Evangelho. E nessa lição, textual aqui, diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Isso se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 12. Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Vamos tentar trabalhar aqui com esta frase. Diz que a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Ora, toda a pregação que o homem de Deus, a mulher de Deus fizer, ela tem que ser verdadeiramente de cunho bíblico. E essa pregação, essa mensagem, quando ela é levada às pessoas, ela tem que testemunhar da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus tem que ser o centro da mensagem a ser levada. Porque é através de Jesus que o homem ele vai ter o seu perdão, o perdão de Deus, né? Porque foi pelas obras de Cristo que os homens são salvos, irmão. Não é pelas obras do próprio homem, né? E tem que ser levado no poder do Espírito Santo. Ou seja, nós, com a nossa sabedoria humana, com o nosso intelecto humano, não somos capazes de fazer a obra de Deus se o Espírito Santo não estiver na minha e na sua vida. Tem que haver em nós esse revestimento do Espírito Santo. Ele que tem que nos usar com poder, e essa mensagem que nós transmitimos às pessoas, elas têm que testemunhar de Cristo, daquilo que Cristo fez na vida das pessoas. Irmãos, eu quero ler aqui em 1 Coríntios, veja o que vai dizer 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23 e verso ao 25. Aleluia. Diz assim, capítulo 1, verso 23 ao 25. Diz assim: nós, entretanto, proclamamos Cristo crucificado,
que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Portanto, a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todo o poder dos homens. Glória a Deus. Veja, irmãos, é que por que para os judeus é loucura, né? Para os judeus, né, diz escândalo para os judeus. Por quê? Porque os judeus, irmãos, eles não esperavam um Cristo do jeito de Jesus, que pregasse arrependimento e salvação dos pecados, mas eles esperavam um rei político, um rei que fosse ali e pegasse da espada, da guerra. Mas quando ele vê aquele Deus ali, aquele Messias, né, falando de arrependimento, né, e ele vê aquele Jesus se entregando, porque Jesus ele se entregou, meu irmão. Não pense que foi os discípulos ali, não pense que foi aqueles líderes que mataram, não, ele se entrega, porque já era plano de Deus, Jesus se doar em prol da humanidade. Então é loucura, para eles era escândalo, né? Aquele Jesus, aquele homem, aquele carpinteiro, o filho de um carpinteiro, e eles não entendiam. Mas para os gregos, né, era escândalo, um homem sábio. Por isso que as pessoas não compreendem. Para alguns intelectuais, hoje eu já ouvi um vídeo, uma entrevista aí de uma pessoa conhecida na mídia, né? Um ator de novela, ele disse que Jesus é fraco, que Jesus é perdedor, por conta que Jesus ele morreu na cruz para ele. Então ele acha que aquilo ali foi fraqueza, que Jesus foi derrotado ali, ou seja, ele não entende nada, ele não compreendeu nada da palavra de Deus, apesar da sua intelectualidade, apesar dele saber interpretar, aleluia, ali um roteiro de novela, de filme, ele não consegue compreender a palavra de Deus, porque para os sábios é loucura, como para esses gregos, né? É loucura para eles, eles não entendiam. Eles eram tão sábios, tão devotos à sabedoria. Mas para nós é o poder de Deus que se manifesta. E para os judeus, né, é escândalo, né? Porque eles não sabiam, eles não acreditavam naquele Messias. Mas para mim e você que cremos, né, pela fé, é o poder de Deus manifestado na vida daqueles que entregam a sua vida a Cristo. Ele que fez toda a obra por mim e por você, meus queridos. Louvado seja o nome de Jesus. E aí aqui a gente tem, né, porque tem a leitura diária da semana, né, em Marcos 16, 15. Vamos ver, meu irmão, eu vou destrinchar aqui, vamos destrinchar esses versículos aqui. Atos 15, né? Marcos 15, 16, que vai falar do ide do Senhor. Aleluia. Marcos 15, 16, 15, perdão, meu irmão. 16, 15 diz assim: e lhe ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Ou seja, nosso dever, meu querido irmão, é proclamar o evangelho, mas não é qualquer evangelho. É o evangelho da salvação. É o evangelho do arrependimento na pessoa de Jesus Cristo e na salvação que vem através do sacrifício, obra de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Nós fomos chamados à pregação, para pregar, para anunciar.
Deus nos escolheu como arauto do Senhor, como atalaia, para anunciar o evangelho a toda criatura, mas não anunciar de qualquer jeito, não do jeito que eu quero, não do jeito que você quer, mas do jeito que está nas sagradas Escrituras, para que haja libertação na vida das pessoas. E tem que ser uma pregação, meu querido, ungida pelo poder do Espírito Santo. Eu e você não podemos pregar com o nosso poder, com a nossa própria força intelectual, humana deste mundo. Não, tem que ser no poder do Espírito Santo. Nós temos que estar orando, nós temos que estar buscando a presença de Deus para a gente ser usado pelo Espírito Santo, né? E pregar a quem? Pregar Cristo, irmão, como Atos dos Apóstolos 4,16 vai falar. Pregar Cristo. Cristo tem que ser a mensagem central. Aleluia. Vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Cristo tem que ser, a mensagem tem que ser cristocêntrica, meu querido. Louvado seja Deus. Veja o que diz aqui, Atos capítulo 4, 16. E argumentando, que faremos estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio dele foi realizado um sinal miraculoso, comprovando o qual não tenho como negar. Ou seja, o sinal miraculoso foi o homem coxo ser curado. Mas quem realizou? Quem realizou foi Jesus. Os discípulos usaram o nome de Jesus Cristo, irmão, porque eles não tinham poder deles mesmos, né? Pedro e João vai dizer, olha, vocês estão olhando para nós como se fosse nós que fizemos isso, nossa própria sabedoria? Não. Nosso própria virtude? Não. Foi pelo nome de Jesus. Todo milagre que acontece na vida de uma pessoa, irmão, que realiza, quando se usa o nome de Jesus, é o nome de Jesus, não é o homem, não é o pastor, fulano de tal, Deltrano, Ciclano, não é o diácono A, B, C, D, presbítero, não. É em nome de Jesus é que acontece os milagres, louvado seja Deus. E o evangelho a qual tem que ser anunciado, irmão, tem que ser anunciado o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, né? As pessoas têm que entender isso. Aleluia. João Batista, ele vai falar sobre isso. Que o evangelho a ser pregado é o evangelho, louvado seja Deus, de arrependimento. João Batista, ele vai convidar, ele vai chamar as pessoas a atenção naquela época a esse propósito, né? As pessoas a se batizarem, mas se arrependerem. Louvado seja Deus. Ele vai proclamar o evangelho do arrependimento, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Sem arrependimento, veja, meus queridos irmãos, eu anotei aqui nas minhas folhas, né? Veja o que diz aqui, João Batista, ele vai falar. Aleluia. Aleluia. Marcos 1, do 3, capítulo 1, verso 3 ao 4. João pregando no deserto, batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Ou seja, a mensagem de João, ele pregava, né, que as pessoas deveriam se arrepender, né, dos seus pecados para serem salvas, né? A mensagem era cristocêntrica. Aleluia. E Jesus depois, meu querido, também, Jesus ele vai pregar, né? Diz a palavra de Deus que Jesus, ao ser batizado ali por João Batista, no Jordão, ele sai, né? E vem uma pomba, né? Representando, simbolizando o Espírito Santo, né? João viu essa pomba vir sobre ele e ele ali é revestido do poder. O Espírito Santo guia Jesus para o deserto. Jesus fica 40 dias ali no deserto, jejuando, né? A Bíblia diz que ele não bebeu e não comeu nada,
mas após 40 dias ali vem os anjos e vai servir. Esses 40 dias Jesus ficou sendo tentado pelo inimigo, porque o inimigo viu que ele estava ali fraco, né? Porque ele precisava se alimentar. E a mensagem que Jesus vai pregar, irmão, é uma mensagem também de arrependimento, né? E diz assim, aleluia. De acordo com Mateus 4,17, Jesus, após ser batizado nas águas, o Espírito Santo pousa sobre ele e o conduz ao deserto. E ter ficado ali, ele fica ali 40 dias e 40 noites em jejum e ser tentado pelo diabo. Passou Jesus a pregar, alertando as pessoas a se arrependerem, né, para chegar ao reino dos céus. Do mesmo capítulo, 4 ainda, diz que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus. Este era o evangelho que Jesus pregava. E este é o evangelho que ele quer que eu e você venhamos a estar pregando. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos dar continuidade aqui, meu querido, ao texto. Nós vamos para a leitura bíblica, desta lição, o texto em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 11 ao 19. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhai tanto para nós, como se a nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho, a quem vos entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está, irmãos, a mensagem a qual Pedro e João estavam ali pregando, porque eles foram ali ao templo, da Porta Formosa, e encontrou ali um homem coxo, doente, que estava ali pedindo esmola. E aquele homem, Pedro, dirigindo-se a ele, disse: olha para nós. E ele olha, talvez na expectativa de receber alguma coisa, algum trocado, algum denário. Mas Pedro diz para ele, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, meu querido, ele se levanta e ele começa a andar. Ele começa a andar, o milagre é tão grande, meu querido, que não sei o tempo que este homem estava ali, paralítico, coxo ali, sem andar. Eu sei que ele levanta, a Bíblia diz que ele levanta e começa a andar. O milagre é grande. Deus já dá habilidade a ele para andar. E diz que ele se apegou a Pedro e a João. E as pessoas ali ficaram
estarrecidas diante daquele milagre. Ele entra, né? E as pessoas ficaram admiradas, olhando para Pedro, para João, como se eles tivessem feito isso de si próprio. Então Pedro vai indagar: por que vocês estão olhando para a gente? Como se fosse nós que fizemos esse milagre. Não, não foi nós não. Isso aí quem fez foi Jesus. Jesus fortaleceu, deu saúde a este homem. Deu dignidade a este homem que outrora estava agora isolado da sociedade, né? Mendigando ali o pão de cada dia, sem dignidade alguma, excluído da família, da sociedade, caído ao chão, dependendo sempre de alguém para o levar até ali ou para levar de volta à sua casa. Agora aquele homem poderia andar com suas próprias pernas, porque Jesus o dera de volta às suas pernas e ele poderia andar. Jesus então dará a ele de volta a dignidade de ser novamente um ser humano, de não depender mais de ninguém. É isso que Jesus faz, meu querido, na vida da pessoa. Ele dá nova vida, ele dá dignidade, ele traz fé. Ele usa homens e mulheres que têm um coração sincero, que não vendem, que não trocam, que não barganham os dons. A fiel pregação da palavra de Deus requer de mim e de você não vender os milagres, não barganhar milagre, porque Jesus ele disse: dai de graça o que recebeste de graça. Mas muitos têm aí usado da palavra, daquilo que recebeu de Deus, estão vendendo. Eu quero dizer para você que barganha a palavra de Deus, que barganha os milagres, que entorpece a mente das pessoas com um falso evangelho, você não tem o Espírito Santo. O Espírito que habita na sua vida não é o Espírito de Deus. Porque aquele que tem o Espírito Santo, meu querido, ele não usa do dom de Deus para barganhar. Ele não usa do dom de Deus para arrancar dinheiro das pessoas frágeis, das pessoas incapazes. Não, mas ele distribui por amor, por gratidão às pessoas. Ele não vende, ele não negocia a palavra, ele não negocia os dons, ele é fiel a Deus. No coração dele tem temor. Uma passagem de um mágico que começa a ver Pedro falando ali sobre as coisas de Deus, vê milagres acontecendo. E esse homem, então, num certo dado momento, ele deseja também receber o Espírito Santo, um tal de Simão, mas ele quer receber apenas para poder negociar, porque ele viu que aquilo ali era negócio de ganho, era negócio bom para enriquecer. E ele diz: olha, eu quero também, mas o Deus, o nosso Deus, ele conhece o meu e o seu coração, nosso íntimo. E ali o discípulo vai dizer: olha, peça perdão a Deus, porque o que está dentro de você não é de Deus, não é correto. Esse sentimento, esse desejo que você tem de ter o dom de Deus não procede dele. Deus não negocia. Por quê, meu querido? Deus viu que aquele homem queria o Espírito Santo para poder ganhar dinheiro, para poder tirar dinheiro das pessoas. E quantas pessoas hoje estão assim, usando a palavra de Deus para tirar dinheiro das pessoas, para negociar, para criar seus impérios aí na terra, né? Mas um dia nós iremos prestar conta com Deus.
Iremos prestar conta com Deus daquilo que Deus nos concedeu de graça, se usamos de maneira correta ou não. Deus vai cobrar, pode ter certeza, meu querido, minha querida, porque Deus, ele é fiel à sua palavra, ele é justo. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra, irmão, ela tem que ser pregada na sua integridade, na sua fidelidade. Cristo é o centro da mensagem, não é o pregador, não é a igreja, né? Mas Cristo. Quando pregamos Cristo, algo acontece. Corações são compungidos, corações são levados a momentos de constrição, pessoas começam a olhar para dentro de si, porque o Espírito Santo ele vai convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e vidas começam a se render a Jesus. Aleluia. Vamos continuar aqui. Agora eu vou ler a introdução da revista. Esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem da Escritura e coloca Jesus como centro de tudo o que ensina. E por meio da pregação da Bíblia, que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias. A mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito Santo de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Ou seja, Cristo é a mensagem do Evangelho a que nós devemos pregar. Essa mensagem ela tem que estar movida pelo poder do Espírito Santo. Aquele que o leva tem que estar cheio do Espírito Santo, transmitindo esperança, vida. Aleluia. E esta esperança, né, esse refrigério, ele não acontece apenas naquele momento, mas você, eu que já temos Jesus, nós sentimos esse refrigério hoje em nossa vida. Apesar de vivermos num mundo conturbado, apesar de momentos de tristeza, de aflição, de conturbação na nossa vida, na nossa sociedade, nós temos um Deus que nos traz o refrigério, o alento à nossa alma, que nos consola, que está conosco todos os dias. E no futuro, né, Ele vai nos dar esperança, porque Ele vai restaurar todas as coisas. Louvado seja Deus. Ponto 1. A igreja que prega a Escritura. As Escrituras revelam a Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam a Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3:11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem a mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar a pregação, citando Deuteronômios, Gênesis. Há também uma conexão com Salmos, Daniel. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do povo. Da mesma forma que os autores da Bíblia falam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Ou seja, meu querido, nossa pregação, a pregação, né, ela revela a pessoa de Deus. As Escrituras anunciam, né, o próprio Deus. E essa mensagem, ela deve estar de acordo com a palavra de Deus, né? A gente vai estar falando aqui que Deus, ele se revelou ao longo da história, né? Nas pessoas, né? No tempo. Então, a mensagem que deve ser pregada, irmão, é cristocêntrica. É Cristo sempre sendo o centro da pregação.
né? É as Escrituras mostrando a pessoa de Jesus como Messias, como o Deus, como Filho de Deus, como aquele que opera os milagres, como aquele que liberta, que salva, que cura. As Escrituras, ela vai testemunhar do Senhor Jesus Cristo, na pessoa dele, o seu propósito, a sua vinda a este mundo para salvar o que estava perdido, né? Certa feita Jesus foi questionado porque estava ali em uma casa com muitos pecadores e ele disse que não veio, né, para os sãos, mas para os doentes. Essa mensagem tem que ser elevada. Jesus é aquele que é o médico dos médicos, é aquele que cura as pessoas, não só da sua doença física, mas da doença espiritual que tem contaminado a humanidade. E nos dias de hoje, isso tem se agravado de uma maneira exorbitante aí. A gente vê a violência, os filhos perturbados, marido perturbado, enfim, a sociedade, a humanidade toda perturbada, violenta, por conta que falta, meu querido, com certeza, Jesus na vida dessas pessoas. Porque quando nós amamos a Deus, amamos também o nosso próximo. Mas como eu posso amar a Deus que não vejo e digo que amo o meu próximo que vejo? E ajo de maneira contrária. Aquele próximo meu, ele é a imagem e semelhança de Deus. As Escrituras revelam e dão testemunha de Jesus Cristo. As Escrituras confrontam o homem com o pecado que ele pratica. A palavra de Deus nos confronta, irmão. Quando ela é pregada, quando nós deixamos ouvir, né? Quando a pessoa que pratica o mal, que mata, que rouba, que adultera, que furta, que mente, que é uma pessoa violenta, que é uma pessoa fraudulenta, que é uma pessoa mentirosa, falsa, essa palavra vai nos confrontar com o nosso ser, com o nosso caráter, vai mostrar que nós temos o caráter deturpado e que esse caráter precisa ser sarado, e ele só é sarado pela pessoa de Cristo quando nós deixamos assim Deus agir na nossa vida. E aí, esta palavra, ela vai gerar em nós arrependimento. Nós vamos crer, nós vamos nos arrepender e através do Espírito Santo nós vamos sendo regenerados, santificados dia após dia. Aleluia. A igreja que prega no poder do Espírito Santo, não é? Ou mensageiro. Temos que pregar, irmão, não no nosso poder, ou seja, na nossa intelectualidade, no nosso conhecimento humano, científico deste mundo, mas no poder do Espírito Santo. Veja que aqueles homens do passado, aqueles profetas que levavam a mensagem para Israel, para aquelas nações ali, eles vinham ali com a mensagem de Deus, de juízo, de exortação, de edificação, tudo no poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos ali para Elias, para Eliseu, os grandes milagres que esses homens realizaram a partir da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, eles pregavam, anunciando, aleluia, os mistérios de Deus para o povo, levando o povo a se conscientizar do pecado, do desvio que eles estavam tendo da pessoa de Deus, indo servindo a outros deuses. Esses homens cheios do Espírito Santo, eles vinham ali diante daquelas pessoas com autoridade, pregava e fazia milagre, abria. Ali a gente tem um exemplo de Moisés abrindo o mar vermelho ou o mar de junco, né? Aleluia. E ali abrindo, aleluia, o mar vermelho, milagres sendo feitos, meu querido, tudo pelo poder da palavra, porque aqueles homens andavam em comunhão com Deus, andavam na oração, andavam no Espírito, e coisas eram feitas, meu querido, pelo poder da palavra de Deus, dos homens que buscavam a Deus. E a gente vai aqui ter nesse texto, né, quando Paulo diz, olha, fixa os olhos nele, o homem, e eles dizem, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou.
Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eu pergunto para você e também para mim. O que nós temos para oferecer a essa sociedade? Será que nós estamos cheios, aleluia, do Espírito Santo para oferecer a essas pessoas a vida que Jesus nos dá? Não refiro-me aqui a ouro, prata, a riqueza dessa terra, mas a uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Uma igreja que prega pelo poder do Espírito Santo, meu querido, ela também vai glorificar a Jesus, ela não vai glorificar o pregador. Quantos são aqueles ali que estão pregando em cima do altar e buscando glória para si? Se engrandecem ali porque acham que é ele, que é o tal, que é o pastor tal, que é o apóstolo tal, que é o profeta tal. Ele é no momento ali o rei da cocada preta, né? Como diz aí no popular. É só eu que faço milagre. É só aqui na minha igreja que milagre acontece. E ele vai começar a rotar porque eu jejuo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E ele não dá a glória para Deus. Mas não somos nós, seres humanos, limitados, frágeis, que realizamos milagre. Não, meu querido. É Deus que faz o milagre através da fé da pessoa. Quando a pessoa tem a fé de Deus, aquela pessoa crê de todo o coração, ela recebe o milagre. Ei, jovem, se creres, verás a glória de Deus. Não é a glória do homem, mas é a glória de Deus que se manifesta ali quando estão 2, 3, um reunido no nome dele. Uma multidão, 4 pessoas, 2, ele realiza o que ele quer, de acordo com a vontade dele, porque ele é soberano. Deus é soberano. Aleluia. Não é para a glória do homem, meu querido. Aleluia. E terceiro ponto, meu querido, lembrando que eu estou fazendo apenas um resumo, a igreja, a esperança vindoura. A igreja que prega a esperança vindoura. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar nos ares e tomar um povo nessa terra, um povo que tem aguardado a sua vinda, que vai reinar com ele. Um povo que tem se separado, um povo que tem se guardado para ele, um povo que tenha andado no caminho dele. Mas talvez você diga, irmão, eu estou andando, mas eu estou cambaleando, eu estou me arrastejando. Continua, meu querido, não desista, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás, olha para frente, olha para o alvo que é Jesus Cristo, para o autor e consumador da tua fé. Tu talvez hoje esteja se arrastando, esteja com os joelhos tropengo, esteja caindo, mas ele vai te levantar e você vai chegar, aleluia, à presença dele. Se seu coração assim for sincero para com ele, porque ele busca um coração segundo o coração dele. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele vem na sua segunda vinda para restaurar todas as coisas. Esta é a minha e a sua esperança. Talvez a gente veja ele voltar nas nuvens, ou não, talvez a gente morra, mas há uma promessa de que ele vai ressuscitar, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois aqueles que estiverem vivos serão transformados. Louvado seja Deus. Não importa. A gente tem que crer que ele vai voltar, que ele vai cumprir com a sua palavra. Porque ele não é filho do homem para que minta e não filho do homem para que não cumpra. Ele zela pela sua palavra. Deus é verdadeiro, ele é fiel. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, meu querido. Aleluia. Oh, palavra maravilhosa, ensino maravilhoso. Irmão, é nosso dever, nossa obrigação levar a palavra fiel às pessoas neste tempo.
Estamos vivendo em uma sociedade aí totalmente desmantelada, uma sociedade violenta, uma sociedade hoje, o pai mata o filho mata o pai, o marido mata a esposa, o namorado espanca a esposa espanca o marido, é a traição se expandindo, é o filho ganancioso porque mata o pai ali para ficar com a herança, é a desobediência, é a rebeldia, é tudo de cabeça para baixo, é a mesa virada de cabeça para baixo. Mas Deus quer restaurar a sua vida e a minha vida, a sua família, através da pregação do Evangelho. Amém, meu querido? E aqui, relembrando, né? O foco da nossa pregação é Cristo. Aleluia. Ele que fez a obra redentora através de Jesus Cristo, né? Deus fez essa obra redentora para que o homem viesse se achegar a ele. Devemos nos converter, nos arrepender através da pregação da palavra. Esta palavra tem que ser pregada no poder do Espírito Santo, não na sabedoria humana. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pela minha palavra, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, eu vou ler aqui a conclusão, que está na revista. Louvado seja Deus. Conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitado, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele para termos êxito no ministério da palavra. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras. Ou seja, devemos pregar a palavra fiel. Não tirar, não acrescentar, não deturpar, mas fazer aquilo pelo poder de Deus, sabendo que nós não somos, não vem de nós. Deus não busca pessoas intelectuais, sabe? Pedro era um simples pescador, mas que tinha um coração temente a Deus, e Deus, vendo a sua simplicidade, vendo a sua sinceridade, o capacitou. Assim como ele também capacitou a Paulo, né? Porque Paulo era um homem letrado, mas mesmo sendo letrado, Paulo ainda estava cego, né? Pelos conhecimentos ali que tinha. E Deus se revela a Paulo na estrada de Damasco, tira toda a cegueira espiritual que ele tinha, e a partir daquele momento, Paulo, ele vai ser um novo homem transformado pelo poder de Deus. E começa a pregar a palavra, e vem então a ele, né, o entendimento verdadeiro da palavra de Deus. Paulo passa de perseguidor a ser perseguido, porque ele começou a compreender, a entender e a pregar a verdade de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus às demais pessoas. Amém? Deus abençoe cada um.